É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Mateus 27, 26, diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, na semana passada, a gente falou um pouquinho a respeito disso aí, né? Nós conversamos sobre aquele momento que Jesus ele se entregou, né? Ali por Barrabás. E a palavra, ela mostra pra gente, a gente falava na semana passada, que Deus ele fez o quê? Deus ele traçou todo o plano, né? Para que a vida de Jesus, ela cruzasse com a vida do Barrabás, né? Então, eu não sei o que o Barrabás fez. Tinham vários prisioneiros, né? Naquela prisão tinham várias pessoas ali que estavam presas, mas por algum motivo Barrabás, então, ele foi escolhido. Então, eu não sei, eu estava falando na semana passada, não sei, talvez ele lá dentro preso, né? Deve ter falado com Deus: poxa, Senhor, estou ouvindo falar de um homem chamado Jesus aí, como eu queria, né? Conhecer esse homem, só que eu não posso, estou preso aqui, né? Poxa, Deus, estou ouvindo falar que ele cura tanta gente, liberta tanta gente. Poxa, se eu tivesse uma nova chance, né, eu faria tudo diferente. Aí, de repente, não sei se ele fez essa oração, mas por algum motivo ele foi escolhido, né? Foi ele, não foram outros ali. E aí chega a notícia, então, Barrabás, vai ter um julgamento rápido aí entre uma pessoa aí e você, para ver quem vai ser liberto. E ele, opa, vamos lá, né? Quem sabe, né? Difícil para mim, porque eu sou um ladrão, né? Sou uma pessoa errada, mas quem sabe, de repente, o pessoal me liberta, né? E aí, quando ele chega para ser julgado ali, quem é a pessoa que vai ficar no lugar dele, se assim for decidido? O próprio Jesus, o Santo de Deus. Imagina na cabeça dele, ele parado ali esperando o pessoal decidir, e ele olhava, né? O Santo de Deus e ele uma pessoa errante. E ali, esperando para ser julgado, né? Então a palavra não fala o que aconteceu, a oração foi feita, a palavra não diz se ele orou e tal, nem diz se ele saiu dali e ele teve uma nova chance, né? Eu acredito que ele teve uma nova chance pelo seguinte, eu estava até falando com um amigo pastor ontem, quando eu comentei essa mensagem, ele falou: rapaz, que forte esse entendimento aí. Eu creio que ele teve uma nova chance, assim, que ele aproveitou a oportunidade, porque se você pegar o jovem rico, a palavra diz o quê? A palavra registra lá que ele saiu da presença de Jesus, quando o Senhor falou para ele: vende o que você tem e dá aos pobres. A palavra diz que ele saiu dali triste, porque ele possuía muitas propriedades. E do Barrabás ninguém fala nada. Então eu acredito que ele aproveitou a chance. Entendeu? Não sei, mas eu creio que sim, né? Se a palavra teve o registro lá do jovem rico, se ele não tivesse aproveitado aqui também, Deus teria registrado aqui, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Aí o que aconteceu? Eu falava na semana passada, que foi o ponto principal da mensagem, a gente falou o seguinte, que às vezes a gente, né, tá tendo esse contato com Deus, né? Estamos aprendendo a palavra, crescendo aí no Senhor, e às vezes a gente vai se deparar com algumas situações, entenda bem, que não vale a pena fazer, mas é o certo. Porque aí eu comentei na semana passada que quem olhasse para o Barrabás e para Jesus ia falar: não vale a pena Jesus se entregar por ele. Mas era o certo a ser feito. Jesus ele veio para libertar também o Barrabás. Entendeu? Então era o certo a ser feito. Então a gente vai se deparar com situações como essa na nossa vida, neste ano de 2021. Você vai se deparar com isso, tá? Com momentos que você vai, entenda bem, analisar. Vale a pena? Não vale. Então não vou fazer. Não, mas é o certo, tem que fazer. Tem que fazer porque é o certo. Não valia a pena se entregar pelo Barrabás, mas era o certo. Eu estava comentando com os irmãos domingo passado. Já pensou Jesus esperando ali, ó? Aí chega o Barrabás, aí ele fala: não. Traz outro.
Esse ladrão, enganador e parará, piriri, pororó, não, isso aí não. Não tem o menos sujo? A gente consegue imaginar Jesus fazendo isso? Não dá, né? Não dá para imaginar ele fazendo isso, né? Não, outro, coloca outro, né? Eu vou morrer, mas também por isso aí também é demais, né? Esse cara aí também é brincadeira, né? Não, ele veio, né? E morreu por todos nós. Então, semana passada a gente falava a respeito disso. De que às vezes não vale a pena, mas é o certo. E por que Jesus ele fez isso aí? Para agradar a Deus. Era a vontade que ele morresse pela humanidade e também por Barrabás. Então, no plano de Deus, ele traçou, né, e fez ali com que as vidas se cruzassem para que o Barrabás tivesse uma nova chance e tomasse juízo. Entendeu? E glória a Deus, né? Aí hoje eu vou pedir que você me acompanhe em Atos capítulo 28, tá? A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. Até aqui a gente estava só dando uma recapitulada aí, porque é um ponto que vai ser importante a gente falar, né? Vamos lá. Atos 28, do versículo 1 até o versículo 5. Tá? Vamos lá. Atos 28, do versículo 1 ao versículo 5. Quem achou, diga amém. Então, olha só o que ele fala aqui, ó. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu na mão, quer dizer, mordeu, né? Picou ali o Paulo. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum. Rapaz, que coisa interessante. Alguém aqui já foi picado por uma cobra? Já? Foi já, pastora? Só está viva, né? Ou glória, né? Você vê? A pastora não sabia não, a pastora foi picada por uma cobra. Irmãos, que coisa, né? O pessoal fala que desgraça pouco é bobagem, não é verdade? Hã? O cara, em Atos 27, o Paulo, estava lá no barco, prisioneiro, conquistou o respeito de todo mundo, por quê? Porque era de Deus. Conquistou o respeito de todo mundo. Deus falou para ele, né, que ninguém ia morrer. Ele se levantou numa hora lá, estava todo mundo perturbado, 14 dias chovendo forte. Quando olhava assim para o céu, estava tão forte a tempestade, não sabia se era dia, não sabia se era noite. Ninguém tinha relógio para saber, para olhar, para ver nada, né? O Paulo se levanta no meio deles, 276 pessoas dentro do barco. E o Paulo fala: pessoal, pode ficar tranquilo, hein? No meio da tempestade, o barco descontrolado, fica todo mundo tranquilo. O Deus a quem eu sirvo, eu estive com ele nessa noite, orei, e ele falou que ninguém vai se perder. Come, pessoal, alguma coisa. Eles não estavam comendo. O Paulo foi lá, pegou, partiu o pão, comeu. O pessoal ficou animado, começou a comer. Ele falou: ó, o barco vai se despedaçar, só fica tranquilo, ninguém vai morrer. Tá bom. Né? Não tinha no que se apegar, vamos se apegar no que o Paulo está falando. Né? Tá todo mundo desesperado, só tem um acreditando, vamos nessa fé. Né?
o barco bateu no rochedo, arrebentou tudo e tal, madeira para cá, barril para lá, cada um catou num toco de madeira que tinha e foi batendo perna, batendo braço, chegou na praia. Só que desgraça pouco é bobagem, dizem lá fora. Né? Nadou, 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 a miserável da cobra pica na mão, o cara ia morrer na praia. Já ouviu esse ditado aí também? Nadou, 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 morreu na praia. Não. Não morreu na praia. Ali na praia, você pode ler depois, o veneno da cobra não matou ele. O pessoal ficou esperando, ele não caía, não inchava. No versículo 6, não vou ler, mas no final do versículo 6, o pessoal começou a pensar que ele era um Deus. A última palavra aí é essa, Deus. Conheceu o Públio era o responsável pela ilha. O pai do Públio estava com desinteria e febre. Ele colocou a mão na cabeça do pai do Públio, curou com o poder de Deus. O pessoal da ilha ficou sabendo. Foram até o Paulo. Ele orou e Deus, através do Paulo, curou. Não vou ler também, mas aqui no versículo 10, a palavra diz que de todos que estavam ali, eles se distinguiram. O Paulo apareceu pelo poder de Deus. Mas o que acontece? Olha só como vale a pena a gente se preparar. Eu estava falando na sexta-feira que algumas pessoas, elas se entregam completamente à fé quando já não tem mais jeito. Enquanto a pessoa consegue se agarrar em algumas coisas, ainda dá para dar um jeitinho, ela se agarra. Só que a gente não pode fazer isso. A nossa primeira atitude, ela tem que ser na fé. Eu falava até a respeito disso na sexta-feira. Eu tenho um amigo, esse amigo está levando um familiar para um tratamento. Nada complicado. Mas ele falava assim para mim que ele levou esse familiar para o tratamento. E o doutor que atendeu falou assim, olha, a gente se vê então. Ele falou, doutor, então até o mês que vem. Ele falou, não, mês que vem não. Toda semana eu quero você aqui nesse dia e nessa hora. Ele falou para mim, pastor Fábio, toda semana eu tenho que ir lá. Por quê? Porque é um tratamento. Aí eu falava a respeito disso na sexta-feira. A pessoa toma remédio para diabetes ou para qualquer outra coisa, né? E não é errado, tá? Deus criou a medicina para ajudar. Olha como tem gente desesperada em relação a esse Covid. Tá todo mundo orando para Deus abençoar aí a vacina. E foi de Deus mesmo, né? Porque para descobrir assim, ó, rápido, né? Ciência, Deus dá para o homem sabedoria para ele poder resolver. Então eu falei o seguinte, o cara trata com remédio, o cara trata com o acompanhamento médico que o doutor ali passou, mas o cara não trata pela fé. Eu falava isso na sexta-feira. O cara não vem na sexta, ele tem um problema que ele precisa se libertar, ou alguém que ele conhece precisa, ou se ele está bem e aquele familiar também está bem, né? Vir na sexta-feira pelo simples fato de conhecer pela palavra o nosso inimigo. Eu tenho que conhecer como é que o meu inimigo age, para saber como é que eu vou fazer para enfrentá-lo. E a pessoa não faz esse tratamento. Toma de 8 em 8 horas, de 12 em 12, vai todo dia naquele horário, toda semana naquele dia, naquele horário, mas de repente não aparece aqui para poder tratar através da fé, fortalecer a fé. Então, qual é o segredo da gente ter um 2021 com pandemia ou sem pandemia, com vacina ou sem vacina, com governo tal ou governo acolá, X ou Y?
O segredo é recorrer sempre em primeiro à fé. Se você precisa depois tomar um remédio, vai lá. Passa na consulta. Receitou? Toma. Não é pecado. Não tem problema. Tá? Tem que ir na escola, sentar lá para poder aprender? Vai. Não tem problema não. Pode aprender, é importante ter conhecimento. Tá? Quer fazer alguma coisinha de repente ali, para que a família se sinta mais próxima? Quer marcar uma viagem, quer marcar um passeio? Gostoso, bacana. A gente ficou bastante tempo em casa. Vá com amor e carinho, mas vai tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Mas sempre em primeiro a fé. Entendeu? Por quê? Porque se eu recorrer primeiro à fé, olha para mim aqui, ó. Se eu recorrer primeiro à fé, o que vai acontecer? As picadas não vão me matar. Você vai ser picado, se prepara que você vai ser picado. Se o Paulo foi, você vai ser também. Se prepara porque, infelizmente, a cobra vai picar. O diabo vai provocar. Mas o bom é que você não vai morrer. Deus, ele vai livrar a gente. Amém, Jesus? Vai livrar, mas de vez em quando vai ter uma picadinha, né? Vai ouvir de alguém que você não esperava, né? A pastora não esperava ouvir aquilo. Pois é. Vai ver alguma coisa na igreja que você não esperava. Né? Vai viver algo na empresa que você não esperava. Deus não disse que, entenda bem, a gente não teria aflições. Ele disse que ele nos livraria do mal. Deu para entender? Amém, Jesus? Aí, para a gente fechar, tá? Esse trechinho aqui, dá um pulinho, por favor, comigo em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 23. Por que será que o Paulo fazia isso, né? Ele estava ali, vivendo o correto. Caramba, né? Esse Paulo aí é demais, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Quando eu dei ontem a mensagem para esse amigo pastor, ele comentou esse versículo comigo. Deixa eu apertar aqui. Você começa a digitar no celular Coríntios, aparece Coríntias. Está amarrado, irmão. Pastor, você é corintiano? Não. Você é palmeirense? Ô, pastor, palmeirense, hein? Venceu ontem, hein? Não. Então, o senhor é santista, o senhor está triste? Também não. O que o senhor é? 15 de piripiri. Primeiros Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Pastor, o senhor é São Paulino? Moro em São Paulo, mas sou chegado não. Então o senhor é flamenguista? Deixa o pessoal do Rio lá, à vontade. Né? O senhor é Atlético Mineiro? Uai, deixa eles lá também. Olha só que bonito esse versículo aqui. Capítulo 9, versículo 23. Olha o porquê o Paulo e os demais homens e mulheres lutavam sempre para permanecer na fé. Olha que bonito isso aqui. Para a gente fechar a mensagem agora. Diz assim, ó. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, o Senhor Jesus, por que o Senhor morreu por Barrabás? Por causa do Evangelho, por Deus, pela palavra. Porque não existe nada que venha valer a pena, a não ser isso aqui.
Por que o Paulo ficou firme, né? Enquanto a cobra estava ali presa na mão dele? E não entrou em desespero. Acorde, gente, ajuda a gente. Não. Por quê? Por esse evangelho. Por esse evangelho que me ensina a prosperar, por esse evangelho que me ensina que eu sou sarado, por esse evangelho que me ensina que o meu casamento tem jeito, por esse evangelho que me ensina que eu sou liberto, por esse evangelho que me ensina que ele cura as minhas feridas, por esse evangelho, o Paulo disse, vou repetir para você. E eu faço isto por causa do evangelho. Por esse conhecimento que me dá esperança para seguir. O que trouxe você hoje aqui na igreja? O Covid ainda está lá fora. O novo coronavírus, SARS-CoV-2, está lá fora ainda. Por que você veio? Pelo evangelho. Porque você sabia que aquilo que você ia ouvir hoje ia levantar a sua autoestima, mexer com a sua fé, fortalecer você. Então, talvez por um ou por outro, não vale a pena. Pastor, eu fui traído. Poxa, que pena. Sinto muito por você. Deve estar doendo bastante. Tem vezes que dói em você, tem vezes que dói em mim. É assim. De vez em quando a cobra pica. Maldito Satanás. Mas a gente não vai morrer com isso aí, não. E isso não vai matar, não. O Deus que está em mim me torna mais forte. Eu não vou cair, não. Agora é o que eu falei numa outra mensagem para você, não sei se você se recorda, quando preguei Atos 28. Por que a cobra soltou dele? Ele colocou ela onde? No fogo. Fica vacilando. Uma hora é de Deus, outra hora não é. Brinca para você ver. O fogo do Senhor se retira de você, de mim, de qualquer um. Eu sou um pastor, e aí? Não tem imunidade. Não brinca com Deus. A palavra diz que Ele estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Se eu deixar Deus, Ele também me deixa. Por quê? Ué, infelizmente, né? Não é que Ele vai me abandonar. Ah, tá me deixando. Ah, miserável. Pera aí. Não, não é isso não, tá? É que a gente se afasta dEle, Ele não pode mais operar. Ontem o missionário falava, Deus guarda os dele, né, aqueles que são dele, também guarda aqueles que estão no mundo. Se fosse pelo diabo, ele matava todo mundo, de uma hora para outra. Olha como ele veio dizimar a gente aí com esse Covid. Entendeu? Não, pastor, o Covid, Deus permitiu o Covid. Não, irmão, não é isso não. A palavra diz que ele veio trazer vida. Deus não traz morte. A morte é a natureza do diabo. Entendeu? Alguns o Senhor permitiu falecer, como eu soube de alguns casos. Teve uma senhora aqui da igreja, ela é até obreira. Ela falou para mim. O esposo estava meio assim, firmou na pandemia. E acabou pegando o Covid. Faleceu. Mas ela falou, pastor, foram dias finais ali que ele estava firme em Deus. Então, às vezes, a gente queria com a gente, né? Mas Deus ama tanto que, às vezes, Ele percebe que a pessoa está firmada, Ele permite até o falecimento. Então, por que a gente está fazendo isso? Pelo Evangelho, né? Pelo Evangelho, parte B do versículo, para ser também participante dele. Para ser participante dele. Eu quero. Você não quer o que Deus tem a proporcionar? Eu quero. Então, por isso eu faço aquilo que Ele manda. Amém? Essa era a palavra de hoje. Tá bom? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode.